Rádio Cruz Alta. Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Assim canta meu Rio Grande. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Jacob Marques Buffet, mais sabor em sua vida na arte de servir bem. Serviço cerimonial, formaturas e casamentos. Rua Francisco Alves, 645, bairro Alvorada, Cruz Alta. Telefone 99128-4911 ou 3322-9542. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 3324-1361. WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco, 608, esquina Alfredo Brenner, Cruz Alta. JDF Transportes de Fábio Gai Carnelucci. Transporte rodoviário nacional de insumos, fertilizantes e sementes em geral. Contato 99967-7455. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Telefone 3303-4035. WhatsApp 99117-4035. Rua Marise Barros, número 1115. Empório da Saúde, a natureza mais próxima de você. Avenida Presidente Vargas, 1129, Centro. Telefone 3324-2717. WhatsApp 99903-2189. Escapim Serviços, equipe especializada, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricidade em geral. Aceitamos todos os cartões. Telefone 99113-9767. Orçamento sem compromisso. Estúdio de Pilates Débora Trindade. Venha cuidar da sua saúde, melhorar sua qualidade de vida no Estúdio de Pilates Débora Trindade. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que proporcionam um atendimento individualizado, de qualidade, de acordo com suas necessidades, porque nosso maior objetivo é você. Priorize sua saúde, venha conhecer e comprovar os diversos benefícios do Pilates. Comece agora e agende já sua avaliação através do número 99172-1965. Associação Centro Espírita Fraternidade. O Centro Espírita Fraternidade, localizado na Avenida Benjamin Constante, próximo ao antigo Cine Rio, através de seus trabalhadores voluntários, desenvolve atividades de divulgação da doutrina espírita, juntamente com o acolhimento a todos aqueles que buscam o entendimento junto à doutrina. Tem calendário permanente das exposições doutrinárias públicas, abertas a toda a comunidade, todas as quartas e sextas-feiras às 9 horas e às quintas-feiras às 20 horas, onde também são realizados os passes. Nesses dias também ocorre o diálogo fraterno, que é realizado mediante agendamento. Este ano reiniciamos a evangelização das crianças e jovens, que está com as inscrições abertas e ocorre todos os sábados às 14 horas, momento em que também são acolhidos os responsáveis pelas crianças. Atualmente temos grupos de estudo de iniciação à doutrina espírita nos sábados às 15 horas, que está com as inscrições abertas para todos os interessados. Atividades públicas da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A Sociedade Espírita Caminho da Luz, com sede na Rua General Felipe Portinho, 963, tem suas atividades públicas assim organizadas. Segunda-feira, atendimento fraterno às 19h15. Sessão 20 horas com Evangelho, Prece e Passe. Sábado, atendimento fraterno às 13h15. Sessão 14 horas com Evangelho, Prece e Passe. A União Municipal Espírita convida você para conhecer o Espiritismo ou doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você. Acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o Espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Venha nos visitar. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aos nossos ouvintes da Rádio Cruz Alta, aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos mais uma vez aqui
para batermos uma conversa dentro do nosso programa Visão Espírita, um programa que é dirigido e coordenado pela União Municipal Espírita, né? E para que nós possamos ter uma boa conversa, um bom amparo, né? Permito nós fazermos uma pequena oração, agradecendo nosso Pai Celeste por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui, de falar um pouco do Evangelho, das palavras de Jesus, de algum ensinamento que nos traga, para que nós continuemos no nosso dia a dia, fazendo sempre o nosso melhor. Que nos ampare e nos inspire. Que assim seja. Nessa tarde, então, nós vamos conversar aqui com o nosso irmão Genir, lá do Grupo Espírita, né, Mãos Unidas, e que hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante e muito mais do que a gente pensa, atual, e que realmente acaba interferindo nos nossos dias, né? E então nosso tema hoje, seja bem-vindo, nosso irmão Genir, né? E vamos conversar um pouquinho então qual é o posicionamento do espírita nas redes sociais. Espírita frequenta as redes sociais? É uma pergunta. Nós espíritas entramos nas redes sociais, na internet como um todo? Bom, quem acompanha a internet já deve ter visto que tem, graças a Deus, bastante temas espíritas, bastante páginas espíritas, bastante participação espírita nas redes sociais, realmente, e é um tema instigante, mas muito atual, né, que realmente merece uma reflexão madura, sincera, né, consciente, que nós possamos olhar para esses temas que são tão atuais, são tão necessários, que não podem realmente passar a largo. Precisamos olhar para essas questões tão necessárias, né? É interessante porque ao mesmo tempo que nós queremos a nossa privacidade, né, nós queremos ter nossas opiniões, né, a internet nos possibilitou essa possibilidade de comunicação, mas ao mesmo tempo também nos expõe, né, a gente vai para uma janela, né, e essa imagem não sabe nem aonde vai parar, não tem às vezes nem noção, né, uma imagem, uma palavra, uma coisa, né, e tudo isso traz justamente essa reflexão, né, Genir? Aí nós nos posicionando dentro de uma doutrina espírita com essas bases, né, da crença do Evangelho, na crença da espiritualidade, que estamos aqui, nós não somos, estamos aqui numa encarnação, né? Então toda essa postura espírita, como é que está sendo então, Genir, aí dentro essa postura dentro das redes sociais? Mas olha, como se vê, novamente nós precisamos ter muito critério e muita atenção ao que estamos fazendo. Isso eu não estou falando necessariamente para nós espíritos no momento em que estamos focando um tema, uma temática, uma página espírita, mas do modo geral. Então, aquele aconselhamento que a doutrina espírita nos passa, ela precisa ser passada de uma forma mais aberta para alcançar todos os corações. Porque a responsabilidade sobre o que se põe nas redes sociais é de quem pôs em primeiro lugar, mas compartilhada com todo aquele que replicar essas ideias, esses conteúdos, esses teores que são colocados nas redes sociais. E infelizmente nós notamos que as pessoas têm muito pouco critério, muito pouca atenção, não estão muito preocupadas com o efeito daquilo que está colocando nas redes sociais, na internet de um modo geral, e acabam complicando-se no mínimo com conteúdos legais. Mas não queremos entrar no conteúdo legal, porque esse tem a sua normativa que precisa ser observada também, e que a princípio nem é tema nosso, né? Poderemos entrar até, é um tema muito instigante, muito importante, mas os efeitos kármicos, os efeitos morais, os efeitos espirituais do que você está fazendo, não necessariamente na internet, mas na vida como um todo. Meu Deus, como nós estamos tendo pouco critério e pouca atenção com relação ao que nós fazemos, ao que nós postamos nas redes sociais. Bom dia.
Gente, nós precisamos ter mais atenção, porque o que nós largamos ali, nós perdemos o controle, mesmo que seja em páginas particulares do WhatsApp. A princípio, ela é criptografada, uma palavra muito bonita, né? Mas as nossas mensagens são criptografadas ou protegidas por criptogramas. É isso? É assim que se fala? Sim. Pois é. Não, a princípio são protegidas. Mas nós sabemos que o que cai na internet, existe maneiras de se chegar a esses conteúdos. Existe. Quem tem um bom conhecimento tecnológico consegue furar esses bloqueios e chegar àquelas imagens, àquelas mensagens. Então nós temos que ter consciência que, embora protegida, a princípio, está aí o Banco Central, a própria NASA se reclamou há pouco tempo de uma interferência. Nós sabemos dos problemas de segurança que tem o sistema bancário, que é a coisa mais protegida do que o sistema bancário, e mesmo assim, vez por outra, alguém consegue furar o bloqueio e chegar lá. Então, esses conteúdos nós temos que ter muita atenção, porque, vez por outra, eles extrapolam os limites que não deveriam extrapolar. E alcançam corações desatentos, despreparados. Alcançam corações ineptos e que acaba criando causas das quais você que postou vai ser necessariamente responsável moral pelas consequências disso. Então, nós temos que ter muito critério. Porque eu acho, Virginia, que uma coisa é eu estar preocupado com meus dados, digamos, pessoais, que pode trazer, né? Mas e para isso, geralmente, a gente tem aplicativos da própria questão bancária, redes sociais, que tem já o seu sistema de proteção, né? Mas uma pergunta sempre que a gente se faz é, claro que nós temos que ter o nosso pudor, a nossa privacidade, mas há sempre uma pergunta que eu me faço, e aí você vê se cabe dentro da literatura que você traz, é o que eu vou falar, ou seja, eu vou escrever ali, qual imagem que eu vou postar ali, e que eu não poderia fazer em público. Entendeu? Porque daí eu estou me usando de um anonimato, uma coisa que, se eu quero conversar com aquela pessoa, eu teria condições de conversar com aquela pessoa sobre aquilo ali, ou só vou jogar uma pedra ali, né? E que talvez ela nem vai ter tempo de resposta, né? Então, ou seja, o que eu estou colocando na rede social hoje, e que, tirando a questão de pudor de cada um, de privacidade de cada um, fora isso, eu não poderia fazer em público, que eu me envergonharia. Se eu fizesse isso em público, jamais eu falaria isso em público. Jamais eu me postaria num grupo em público dessa maneira. E por que na rede social eu faço? Pois é, a falta de critério, a falta de bom senso, a falta de... Só porque o resultado, o efeito maléfico não é tão visível, tão imediato, nós achamos que ele não vem. Essa é que é a verdade. Mas no momento que algo que você postou, você tem vontade de esconder de alguém ou de algo, é porque não deveria ter sido postado. Nossa consciência. Nós não queremos aqui pregar contra as internet, contra as redes sociais, muito pelo contrário, porque são avanços tecnológicos, avanço intelectual, são avanços de espaço de ação que as pessoas estão conquistando. Graças a ela nós estamos aqui fazendo esse programa. Estamos nas redes sociais nesse momento. Então, o problema é que nós vamos fazendo isso sem critério, sem cuidado, sem atenção, sem o senso de responsabilidade, acreditando que se nós jogarmos algo lá em anonimato, vai ficar em anonimato. Pode até ficar, mas a tua consciência sabe. Deus sabe. Porque Deus é onisciente. Portanto, não é pelos outros, não necessariamente pelos outros, mas por si próprio. E, é claro, vamos trazer cá para o nosso redil. Vamos trazer para o nosso redil a discussão da questão. Embora todos os conceitos são amplos e abertos e colocados em público. Nós espíritas, a partir do momento que nos nomeamos espíritas e nos apresentamos na sociedade como espíritas, como cristãos, que é uma e a mesma coisa, para usar a expressão dela também, nós podemos nos apresentar como cristão ou como espíritas,
tanto faz, porque uma coisa não desfaz a outra, muito pelo contrário, traz junto a outra, nós com muito mais razão, com muito mais atenção, com muito mais critérios, precisamos começar a observar um pouco melhor, porque nós cansamos de ouvir nas falas espíritas, nas palestras, nos estudos, sobre a lei de causa e efeito, o direito ao livre-arbítrio. E é ali que nós estamos agindo. Nunca esqueça, o espírita não pode esquecer da lei de causa e efeito. Porque se tu jogar um material nas redes sociais, você sabe, ele é universal. Você pode até ir lá e excluir para todos, como diz o WhatsApp, excluir para todos. Até parece que exclui. Até parece que exclui. Mas não, porque alguém já pode ter replicado, alguém já pode ter observado. É muito interessante quando você coloca uma coisa lá e retira, alguém vem e diz, Deus viu. O pior é que é. Porque principalmente nós não podemos, nós espíritas, reencarnacionistas, que acreditamos na espiritualidade, na comunicação com os espíritos, no mundo espiritual, nós não podemos jamais pensar que nós vamos postar alguma coisa, vamos publicar coisa, e que ficaremos numa atitude que eu chamo até de covardia, que vamos ficar no anonimato. Nós acreditamos que tudo que nós fazemos tem, como Emmanuel fala para nós, o André Luiz, não me lembro, tem uma nuvem a nos observar. Uma nuvem? Paulo fala, né? Tem uma nuvem a nos observar. Uma nuvem de observadores. Então não adianta eu apagar. Essa nuvem já viu. Essa nuvem já viu. Aqueles que estão mais próximos, porque nós sabemos, nós nunca estamos sós. Em todos e qualquer lugar nós temos assistência. Mas só tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Porque nós estamos chamando a atenção para o conteúdo que nós estamos largando na internet. Mas da onde veio esse conteúdo? Da onde saiu esse conteúdo? E por que quando ele chegou na nossa alma, no nosso coração, nós achamos tão interessante e acabamos replicando sem ter antes feito uma análise? O que encontrou na nossa alma? Porque aquilo que nós estamos permitindo na internet, colocando ou replicando, ele revela o conteúdo que está guardado no nosso coração. Exato. Não é o que sai da nossa boca não é o que nós botamos para dentro da nossa boca que nos envenena, mas o que sai, porque isso está saindo lá do coração. Então a grande questão que precisa ser colocada com atenção, com muito respeito, é o que é que está formando os conteúdos da nossa alma. Então não adianta nós nos preocuparmos com o reflexo na internet, nas redes sociais, se ainda continua dentro da alma do cristão, se ainda continua dentro do espírito de cada pessoa. Então o que na verdade nós vamos ter que trabalhar, eu, você, todos aqueles que nos ouvem, espíritas, não espíritas, indiferentes, ateus, é o conteúdo que está na alma do cristão, porque é de lá que vai sair a mensagem ou a alegria de ter visto aquela mensagem. Porque eu costumo dizer que às vezes, mas claro, tem aqueles atos conscientes que encontram um eco, uma sombra dentro de mim, e aí eu vou lá e é assim mesmo e posto, né? Mas também eu vejo assim que às vezes tem algumas coisas que é uma parte dessa inocência que não sabe a repercussão que vai dar. Que aí eu penso assim, não é porque o Genir foi ali na rede social e postou algo que se afiniza com as minhas ideias, que se afiniza com o que eu penso, que eu pego aquilo ali como verdadeiro e saio replicando. Por quê? Porque o Genir pode estar equivocado. Pode. Eu posso estar equivocado. Ou seja, nem toda a unanimidade é verdadeira, porque cada um tem a sua verdade. Então, porque é exatamente como eu penso, aí eu saio replicando nas redes sociais. Mas aquilo ali, como você fala, é verdadeiro, se é sobre a doutrina, veio das obras básicas, então onde é que está aquele conteúdo? Onde que vai encontrar embasamento? Isso. Na composição da base da base. Então não podemos vender como espírita tudo que aparece na internet, porque infelizmente nós sabemos. Como exemplo, nós poderíamos colocar ali
Tem conteúdos na internet, mensagens que circulam nas internet, nas redes sociais, alegadas a Chico Xavier e que não se encontra na obra de Chico ou nas falas. Não se encontra e até foge do perfil do Chico. Se você leu um pouco sobre o Chico, né? Tem um exemplo, eu não quero entrar em méritos específicos para nós deixar uma coisa aberta o suficiente para as pessoas poderem acompanhar nosso raciocínio sem precisar aprofundar demais. Mas tem um exemplo que eu gosto de chamar a atenção, que é uma tal de data fixa. Isso. Meu Deus! Para começo, não é espírita, porque nós sabemos da lei do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da mudança natural do andar das coisas. Nós conhecemos a alma consciente e digna de Chico, que não lançaria uma data fechada, fixa. Tal dia, nós sabemos que a evolução humana ela é lenta, é gradual, até o próprio período de transição planetária que tanto se fala, não se tem como dizer quando, como e aonde começou, porque isso é um processo evolutivo que todos nós vamos encaminhando. Então, como que Chico iria dizer tal ano, tal data vai mudar o mundo? Não, o mundo está em processo de mudança natural desde sempre. E vai continuar naturalmente sempre, porque as leis são estabelecidas para que aconteça naturalmente. Então as leis físicas não vão alterar bruscamente de um momento para o outro, porque não é por aí que as coisas acontecem. E a transição planetária é do ser, não do planeta. A Terra não vai entrar em convulsão, pelo menos não fora do seu tempo, fora da sua época, da evolução natural dos elementos físicos, materiais que o compõem, porque a transformação que nós pregamos na doutrina espírita é a transformação espiritual, transformação moral, né, que é um outro espaço e que não depende, ou independe da transformação do planeta. Porque até Emmanuel nos traz essas informações, né, que o que caracteriza um planeta não é exatamente a parte geológica dele, é o número de espíritos, a qualificação desses espíritos que estão encarnados naquele planeta. Por exemplo, a Terra já foi um planeta primitivo que a maioria dos espíritos que estavam aqui estavam em estado primitivo. Ela entrou num processo de provas e expiações, porque a grande maioria que nós temos de espíritos encarnados aqui são de provas e expiações. É isso que caracteriza o nosso planeta. O planeta em si, ele vai, como você falou, na sua transição. Que, por exemplo, para nós sair lá da pré-história até agora, quantos milhões de anos passou? Né? E quando nós tivermos um maior número de espíritos que estão encarnados aqui em processo de regeneração, nosso planeta será um planeta de regeneração. Mas pelo quê? Que a maioria dos espíritos que estarão aqui são caracterizados como espíritos que estão em processo de regeneração. E aquela outra ideia de que vai passar um cometa e vai levar espíritos. Nós somos muitos catatróficos, né? É muita vontade de cataclismo. Porque uma coisa que eu quero colocar também, Valdir, olha só, que adianta um ciclone, um tsunami, um terremoto matar milhares de pessoas se todas essas milhares de pessoas continuam no mesmo conteúdo moral e espiritual? Qual é a vantagem? O que adianta Deus mandar lá para a Terra um cometa que vai chocar-se contra a superfície terrestre se os cidadãos continuarem fazendo as mesmas coisas que faziam antes, depois desse cataclismo? Não é. Então a transformação ela é toda espiritual, toda da alma. Mas para nós colocarmos um embasamento, né? Um embasamento genuinamente espírita, vamos abrir um livro. Olhem só. Que é, aliás, o livro do Clube do Livro, agora do mês de fevereiro, que está à disposição, inclusive no Bezerra de Menezes. Isso, as casas espíritas recebem. Sim. Nós temos ainda alguns exemplares na Casa Espírita Mãos Amigas também. Que, aliás, antes de nós entrarmos aqui no nosso livro, a nossa casa está em reforma. Reforma. E está ficando lindo, né? Estamos ensinando uma lição tão grande, aquela necessidade de renovação, e que esse processo de renovação cria um problema enorme de grande, que é a destruição do estabelecido
para que se possa implantar a nova circunstância. Mas, graças a Deus, a nossa obra já está bastante adiantada, em vias de fato, espaço suficiente para nós nos lembrarmos do nosso amado Centro Espírita Fraternidade, que nos acolheu durante esses 2 meses e meio, 3 meses, até agora. Nós temos esperança que até a metade de fevereiro a gente possa já voltar. E dando um exemplo que realmente são casas co-irmãs. Bom, nós consideramos nossa fraternidade como uma mãe para nós, né? E nos acolheu como uma mãe faz, como só uma mãe sabe fazer. Fraternidade, pessoal de fraternidade, espiritualidade que compõe a fraternidade, nosso abraço fraterno de agradecimento e reconhecimento que, como já dissemos, vai ser eterno. E que coisa interessante, nós estaremos voltando para casa felizes da vida, da nossa casa reformada, bonita, espaçosa, iluminada, mas vai doer o nosso coração sair de dentro da fraternidade, porque dentro da fraternidade nós estamos nos sentindo tão guarnecidos, tão protegidos pela espiritualidade. Agora nós temos a espiritualidade da Casa Espírita. São duas equipes que se juntaram lá. A fraternidade nos protegendo também. Como é que nós vamos sair de lá agora? Mas é necessário que as coisas evoluam. A lei de evolução. A lei de evolução. Isso. Mas voltando ao nosso tema, perdão por nós fazermos esse internet. Mas é bom até para os nossos ouvintes saberem do que a gente está falando. Exato, né? Estamos falando de doutrina espírita, de espiritismo. E é um tema sempre. Deixa depois nós pegamos. É um tema sempre muito oportuno e muito válido, que enriquece a todos indistintamente, mesmo que sejam contrários a princípio a uma sessão espírita, mas o conteúdo moral é o mesmo de Jesus. Portanto, é universal, é para todos nós. E é aí que entra a parte aberta, pública da doutrina espírita, porque esse espaço é para que atinja os corações e não transformá-los em espíritas. Porque o bom trabalho espírita não tenta transformar as pessoas em espíritas. Allan Kardec nos dizia que jamais deveremos tentar tirar as pessoas do seu credo. Exato. Muito pelo contrário, dar-lhes o conteúdo espírita para que elas lá se fortaleçam na fé e possam ter ainda mais fé, porque estarão enxergando o conteúdo espiritual. Mas, como dizíamos, vamos trazer o conteúdo doutrinário e lembrando, para fazer o comparativo com o momento das nossas redes sociais, que é um acréscimo de tecnologia, um acréscimo de aperfeiçoamento, de inteligência da nossa capacidade de comunicação, e que esses conteúdos agora, quando tem a possibilidade de atravessar a Terra de uma ponta até outra, não querendo ser tão pretensiosos a ponto de achar que nosso programa vai até lá ao outro lado do mundo. Não, mas é que nem a rede social, a gente não sabe nem é que vai parar isso. Não tem como saber os limites, mas se tiver alguém lá e quiser acessar, vai conseguir, porque está na rede. Está na rede. Mas essa preocupação já era de Allan Kardec também, porque no tempo de Allan Kardec não tinha internet, não tinha redes sociais, mas já existia a imprensa, e que foi uma revolução tão grande e tão importante como essa tecnológica dos nossos tempos, a internet. No seu tempo, a importância de um jornal como meio de comunicação era tão grande quanto as redes sociais de hoje. E foi naquele meio que Allan Kardec fundou a Revista Espírita, que transitou entre nós desde 1858, janeiro de 1858, até o final, até abril de 1869. Pelo menos, em abril de 1869, foi a última que saiu sob a orientação de Kardec. A orientação do mestre Allan Kardec. Porque ela já estava pronta. Porque nós sabemos, Allan Kardec desencarnou no final de março, dia 31, se não me engano, de março ele desencarnou. Mas ele já tinha o conteúdo pronto, já tinha a revista pronta, já estava no prelo, só precisava ser divulgada. E foi, portanto, até abril de 1869, a última edição da Revista Espírita. Até para nossos ouvintes que de repente estão ouvindo
pela primeira vez, ouvindo quando se fala nessa revista espírita, na realidade eram jornais periódicos mensais que Kardec lançou, justamente com esse objetivo. Em 58 ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, e só que queria ter uma resposta mais rápida dessas pessoas que estavam entendendo o que estava escrito naquele livro, o que estavam achando. E o que ele lançou? Lançou, então, um jornal de estudos psicológicos, né? E aí, que hoje nós chamamos de Revista Espírita. E era esse jornal, que é onde as pessoas, essas pessoas opinavam, faziam comentário e coisas. Então, ou seja, ele se utilizou na época o que havia de mais moderno, que era um jornal. E com todo o critério, com todas as atenções que nós precisamos ter hoje. Na revista de Espírita de 1864, uma mensagem ditada pelo espírito que assinou Gutenberg, que subentende que seja Johannes Gutenberg, o inventor do tipo móvel. Da imprensa, né? Do tipo móvel. Da prensa, né? A prensa de tipo móvel, que possibilitou a imprensa, a criação de textos de um dia para o outro, assim, na reprodução, para imprimir a revista espírita. Mas era o impacto, como nós já dissemos, do meio de comunicação foi tão importante quanto as nossas redes sociais. E olhem só um alerta muito importante que já nos dava Gutenberg lá em 1864 e que Allan Kardec colocou na revista, portanto, em 1864. Agradeçamos a Deus que sabe, nas épocas adequadas, pôr em nosso poder uma arma tão forte. Não parece que está falando das redes sociais? Mais atual que possível. Agradeçamos, porque o problema não é a internet ou as redes sociais, é o que se está colocando lá. Porque a internet, como é o caso que nós tantas vezes comentamos a respeito do dinheiro, por exemplo, o problema não é o dinheiro, é o que nós fazemos com ele. O problema não é a internet, é o que nós fazemos com ela. Praticamente a gente diz hoje que a rede internet tem de tudo. Tem. De tudo. Mas aí depende do que você procura. Do pior ao mais excelente. Não dá para assistir porque é só coisa ruim. Depende do que você está procurando. Exato. O que você está acessando. Existe, nós falamos em criptogramas e não sei se é algo, eu não entendo tanto assim de tecnologia, mas existem tecnologias suficientes para identificar o perfil de quem está postando. Faça um experimento no seu celular, que você está aí com ele na mão agora. E clica uma mensagem, um conteúdo qualquer, uma expressão qualquer, tu pega e coloca ali. E veja quantas propagandas virão imediatamente com aquele conteúdo. E hoje não precisa nem postar, porque já tem uma ferramenta do próprio Google, e que aí quem é que não se surpreendeu em estar conversando com alguém sobre determinado assunto em tema e de repente receber propaganda daquele negócio, sabe? Nem escreveu. Então tu posta ali um conteúdo específico e automaticamente, pelas afinidades, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui para não falar besteira, não diante do Pedro, que provavelmente fez tudo internet e de computação. Então, automaticamente ele te direciona para aquele mesmo grupo, daquele conteúdo, daquela que se afinizam por aí. Um negócio chamado afinização. Então, o Pedro entende dessa parte técnica, que se afiniza, se agrupa. Nós entendemos um pouquinho da doutrina espírita, que nós podemos falar com quem nos afinizamos espiritualmente e nos atrai para nós. Então tu pega e posta lá um conteúdo espírita, então tu é direcionado, bom, esse aqui então é espírita, e automaticamente pelas tecnologias, não é que alguém está lá, esse aqui, vamos puxar ele para... Não, é automático, é direcionado, não sei se é criptograma que se usa a expressão. Hoje o pessoal chama da inteligência artificial, ela busca as palavras-chave e vai... Naquele sentido, esse cara gosta de conteúdo espírita, vamos sugerir mais algumas páginas para ele nesse sentido. Claro que não acontece esse diálogo, mas ele é direcionado para esse tipo de conteúdo. Ao outro, adora piadas de teores que não merecem comentário, segundo André Luiz. Segundo André Luiz, o mal não merece comentário, né? Mas ele
mostra para a internet ou para redes sociais que gosta daquele conteúdo. Automaticamente as outras são atraídas e ele está dentro de um grupo que gosta disso. Gosta disso. Por isso a necessidade de prestar atenção ao que se põe na internet. Então o alerta de Allan Kardec, graças a Deus, agradeçamos, porque em épocas adequadas Deus nos põe no nosso poder de ação arma tão forte que se torna pão do Espírito, ou seja, daquilo que o Espírito vai se alimentar. Do que nós estamos alimentando o nosso Espírito? E se nós quisermos ter um pouquinho de resposta, um pouquinho de observação, é só puxar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Dá uma olhadinha o que você mais encontra. O que você mais encontra no histórico. No seu histórico ali. De redes sociais. Então tá, é mais ou menos por aí que você está se afinizando. Né? Então, a assertiva, então, de que a imprensa nos trouxe poder tão forte é verídica, e nos dias atuais essa capacidade de notificar fatos, expor pessoas, dar publicidade a algo particular atinge números incalculáveis de indivíduos. Então, todo aquele que topar com aquela mensagem, ela está sendo de alguma forma influenciada nos seus valores espirituais e morais com relação àquilo que você está postando. Então, preste mais atenção quanto ao que você está postando nas redes sociais. O que você está criando de afinidade nas redes sociais. São os conteúdos da nossa alma. Então não adianta nós brigar com a internet. Nós temos que brigar conosco mesmo. Começar a limpar a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito dessas coisas que só trazem pesar e desgraça. Um momento pode trazer uma alegria, uma euforia, uma festa, mas de conteúdo moral disso. O apóstolo Paulo vai falar, né, tudo posso, pouco me convém. Tudo posso, mas vamos ver o que convém. O que convém. As redes sociais são riquíssimas em todos os temas, principalmente os piores que você possa imaginar. Principalmente não, também os piores que se possa imaginar. Mas como nós não queremos fazer aqui uma pregueira contra as internets e as redes sociais. Pelo contrário, quem não entrar na internet, nas redes sociais, fica alienado. Fica completamente fora, sem assunto. Então não é o caso de nós nos distanciarmos, mas ter atenção quanto ao tempo que se usa, o que se compartilha, o que se curte, o que passa adiante, o que nós valorizamos. E aí que tem que estar atenção. Eu conheço um amigo que ele acessa os principais jornais das cidades procurando notícias de acidente. Olha. E o dia dele é comentando sobre quem morreu, grupo que aconteceu, explosão que houve aqui, coisa lá. E aí você conversando sobre esse assunto, teu dia sendo sobre... Será que você vai estar se alimentando de coisas boas? Que pesar que traz para sua alma. Eu há poucos dias estava em companhia de uma pessoa muito amada, muito querida, por sinal, portanto não vamos deixá-la em anonimato, mas que ele vai trabalhar e coloca ao fundo um telefone com temas de revolta política o tempo todo. E não digo que não tem uma afinidade com aquele pensamento que ele estava escutando, mas é muito. O dia inteiro ouvindo sobre revolta. Não, vamos com calma. Vamos colocar conteúdos mais pacificadores, ou pelo menos mais inteligentes, que tragam algum conteúdo para quem está ali. Não que não vá se divertir na internet. Exato. Não que não vá fazer nada que não seja puramente cristão. Não. É por aí também, porque senão nós vamos nos tornar fanáticos. Mas se nós estamos falamos de um periódico, uma revista espírita que tinha de 1859, 58, né? Mas se nós queremos, nós podemos voltar mais no tempo ainda e pegar as 3 peneiras de Platão. O que você está me contando, ou o que eu vou postar, né, é a expressão da verdade, é uma coisa boa, tem necessidade de ser postado aquilo ali. Se passou nessas 3 peneiras, poste, porque o difícil é passar nessas 3 peneiras. É muito difícil, mas é claro, as pessoas têm direito à sua alegria, à sua diversão, aos seus conteúdos, né? O problema é se deixar dominar por isso.
e não fazer nada num outro sentido contrário, um pouco benevolente, um pouco... por falar em benevolência, coisa enorme que pode ser feita dentro das redes sociais, chamado benevolência, que é a oportunidade que você tem de transmitir a alguém alguma ideia, uma sugestão boa, quantos atos nós presenciamos nas redes sociais de pessoas que estão passando por alguma necessidade, alguma coisa, e que as pessoas se mobilizam, né, através da rede social para que aquela pessoa seja atendida no que está precisando. Claro que aí também tem que ter um pouco de atenção. Sim, mas é um meio que, ou seja, mas se você vê motivo suficiente de confiança e de onde colaborar da melhor maneira possível, por que não? É isso que nós precisamos, de pessoas ocupadas de fazer o bem. Beneficência é uma coisa que se pode fazer via internet, por que não? Via as redes sociais. Via redes sociais. A rede social ela é muito viva, é muito imediata, é muito ativa, nos coloca em ação imediatamente. E isso é o bom, porque o que você faz de benefício é um benefício que se estende e que alcança muitas pessoas. Olhem só como pode ser bom você saber trabalhar com os recursos que você tem à sua disposição. A divulgação de um bom livro, de uma boa mensagem, um conteúdo moralizante, espiritualizante, que vai fazer com que as pessoas se renovem e tenham a oportunidade de ter contato com conteúdos que a princípio não teriam. As pessoas podem evoluir muito quando começarem a ter um pouco mais de critério. Mas, para nós mantermos aqui o nosso foco, uma preocupação com relação às nossas crianças, conosco mesmo. Às vezes ficamos inúmeras horas conectados à internet. E nem sempre essa conexão vai ser em temas proveitosos. Não que não vai, como já disse. Nós não queremos aqui acabar com a alegria das pessoas. É tudo bem, cada um se diverte da sua maneira, mas preste mais atenção para que não se torne um vício degradante, um vício destruidor, que vai... Porque esse teu tempo na internet está sendo exemplo para o teu filho, para outras crianças. Eu vejo hoje famílias, por exemplo, que saem para um jantar, saem para um almoço e não conversam, cada um está no seu celular. Cada um no seu aqui, ó. No seu celular, esperando... Até vira um pouquinho para esconder o que está fazendo. Pois é, sabe? Meu Deus, não que não vá ver, não é proibido, não é inválido. O problema é que você esquece completamente de conversar com as pessoas. E como é bom quando a gente consegue reunir a família em torno de uma mesa e ficar conversando, às vezes, assuntos aleatórios. Exato. Sem uma aplicação, mas é um momento de intercâmbio de energia. E é isso que conta. Esse intercâmbio de energia, porque no momento que você foca toda a tua atenção para dentro do celular, você isola a pessoa que está sentada ao lado. Você está em conexão, seja via satélite, mas se você está... Hoje a doutrina espírita explica, a física quântica explica hoje na questão da energia do pensamento. Se eu estou pensando no Genir e estou conversando com o Genir via internet, ele pode estar lá na China. Nós estamos em conexão. Conectado. E às vezes você está e quem está do meu lado não está. Está desconectado. Então você se conecta com a pessoa lá da outra cidade, do outro lugar, ou com o conteúdo que ali está, porque não necessariamente com alguém, e está desconectado do marido, da esposa. E depois não entende por quê. Onde foi que nós erramos? Quando começou a enfraquecer o nosso amor? Quando foi que nós perdemos o rumo? Será que não foi naquele momento em que você não prestou atenção no que a outra pessoa disse? Começou ali. Aquela pessoa concluiu, mas ele está tão interessado na internet que já não sou mais importante para ele ou para ela. Não vamos aqui. Não, eu achei, falando nisso, eu achei bem interessante numa postagem que tinha, né, que a mulher estava comprando um tênis de basquete, R$2.000 esse tênis de basquete, né? A mulher e o marido viu aquilo ali, né? Chegou assim, amor, você está comprando um tênis de basquete, R$2.000. E eu tô vendo que
pelo número para mim, e eu nem jogo basquete, eu não gosto. Não, amor, eu tô comprando porque eu sei que você adora e que você achou muito lindo esse tênis. Quando que eu achei lindo? Eu vi uma postagem de uma moça que fez uma postagem da qual ela estava usando só o tênis de basquete. Aí então eu cheguei à conclusão que você adorou o tênis de basquete e eu vou te dar esse tênis de basquete que é R$2.000. Aí ele foi obrigado a concordar que realmente só tinha olhado pro tênis de basquete. Pois. Vai dizer o que na hora dessa? Vai dizer o que na hora dessa? Falta de atenção. Então, não é o uso abusivo, não é o uso do celular ou da rede social. É o uso abusivo. O meu filho está perdido na internet, mas eu... E o que você fez para evitar? Exato. Eu coloquei horário, determinei esses sites que... E outra coisa, não estamos falando de um adolescente, nós estamos falando de criança de 5, 6 anos que não tem limite do que acessar na internet. Não tem essa noção de valores ainda, não tem. De saber avaliar o que está acontecendo. As crianças gostam muito desses desenhos que tem na internet. Por que não dar uma olhadinha no conteúdo, no efeito desses desenhos, dessas historietas? O efeito disso na sua formação, porque tem que lembrar, e é inevitável, que a criança até se tornar independente, portanto a criança até 18 anos ou 19, dependendo, hoje a juventude vai a 30 e poucos anos, a adolescência, mas enquanto ela estiver no seu período de formação, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser orientada. Não é assim, largar, distrair-se na internet, no celular. Vamos com calma, porque às vezes essa distração é um reflexo de uma falta de atenção dos pais, de falta de amor, falta de amorosidade. Às vezes ela está lendo isso como já que não estão cuidando de mim, eu vou ficar aqui mesmo. Olha o que você está produzindo naquela alma que está em formação. Toma esse celular aqui e fica quieto, me deixa em paz. E nós sabemos que essas almas vêm reencarnar junto conosco para que nós a ensinemos a educarem-se. E no período de formação, a educação dessas crianças é responsabilidade nossa. Primeiro, do pai e da mãe. Segundo, daqueles que convivem diretamente. E em terceiro lugar, de todo e qualquer que lhe tenha contato, e às vezes pode ser até estranho, mas também é responsável porque está dentro da mesma humanidade. E nós estamos alimentando tudo que entra nas almas das pessoas e às vezes completamente estranhas a nós. Então, disciplinar as nossas crianças não é tolir os seus direitos, não. É ensiná-las a observar o que está fazendo para que não tenha depois que se arrepender de não ter cortado quando podia, não ter evitado quando podia evitar. Porque a própria literatura espírita, ela vem e também aborda essa questão. Sabemos que a criança do 0 ao 7, ela está mais conectada com o mundo espiritual, com o nosso mundo, então ela tem um amiguinho imaginário, tem muitas coisas. Dos 7 aos 14, ela está sob fortíssima influência da educação que está recebendo do meio, dos pais, do colégio, tudo é forte. E aí dos 14 aos 21 começa a descobrir o eu, começa a florescer realmente o que ela trouxe de espírito. E aí por isso que tem muito conflito dos 14 aos 21, porque ela está descobrindo o eu, influência do que ela trouxe, influência da educação que ela recebeu dos pais e o que a vida está apresentando, e ela entra nesse conflito. Para que lado eu vou? Por isso que a adolescência é muito complicada. E aí é que tem que ter a boa formação para ter de onde tirar elementos. Para escolher o seu caminho. Exato, porque a partir desse momento que entra na adolescência, ele já aprendeu que já pode fazer suas escolhas. Mas da onde ele vai tirar conteúdo para avaliar essas escolhas? Dos conteúdos que trouxe de outras vidas, que nós não podemos desconhecer nunca, e tanto que nós olhamos para nossas crianças com personalidade tão diversas, educadas da mesma forma, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Como é que pode ser tão diversas? Porque cada uma traz o seu próprio conteúdo de experiências anteriores, de vidas anteriores, acrescida do que nós estamos implantando agora, no nosso sistema educacional, na educação que a família está passando.
Mas por falar em educação, deixa-me fazer um parêntese aqui, embora nos fujamos um pouquinho do nosso tema, mas é muito interessante, porque a gente vê algumas postagens que dizem que a família educa, a escola informa. Exato. Não. Há um erro de avaliação aqui, porque a família ensina e educa com os conteúdos particulares, que lhe é possível. E a escola também educa e informa. A escola não pode eximir-se do seu dever de formação de caráter dos seus alunos. Não pode. Aliás, ontem nós víamos nas redes sociais, não fomos conferir para ver até onde que é verdade, que é o nosso pecado, mas dizendo que no Japão as crianças vão para a escola aos 5 anos e até os 10 anos elas não são avaliadas. Aqui um conteúdo a ser observado se é real, mas traz uma ideia interessante, porque nesse período elas não estão aprendendo teorias, não estão aprendendo matemática, elas estão sendo formado o seu caráter, que é muito interessante. A escola também forma caráter, sim. Não podem os professores eximirem-se da sua responsabilidade no que estão ensinando para os seus alunos, porque além do conteúdo pedagógico, e dentro do conteúdo pedagógico, há também o espaço da formação moral, do caráter das pessoas. Porque o caráter das pessoas, ele é construído com tudo que ele vivencia. Tudo que ele vivencia, inclusive nas atitudes dos outros. Então não pode querer fazer limite do que a família forma e a escola educa. Não, a família tem o seu conteúdo de formação, de educação, de informação, que não tem limite, e a escola entra naqueles outros limites que a família não consegue fazer dentro do conteúdo familiar. E que também tem formação e assim por diante. Mas se nós voltamos, mas isso é interessante porque é temas atuais, vai refletir porque lá no colégio tem a rede social. Sim. Tem a rede social. A tecnologia está dentro das escolas. Hoje o professor não pode tirar o celular dos alunos, os alunos estão mexendo no celular, estão acessando, ou seja, eu estou numa aula, na sala de aula recebendo um conteúdo que é ali, mas eu estou recebendo um conteúdo também na internet que eu estou acessando. Sim, professores que colocam deveres, aqueles temas para casa, lá na rede social. Isso, porque numa página da escola ou na rede social própria para isso, mas muita coisa está vindo para os alunos, não no caderno, lá na rede social, para que eles também aprendam a acessar, porque isso também faz parte da formação do aluno. O lidar. É o mundo deles, do jovem hoje. A tecnologia. A tecnologia. Que ele está acessando, né? Hoje ele diz que ele não sai mais a cabeça, né? Quando nasce, já sai o dedinho procurando onde é que vai tocar no celular. Tinha uma brincadeira na internet outro dia que a criança já saía exigindo o celular, né? Mas esse tema ele é interessante e pode servir até para outras conversas que a gente pode ter, mas justamente que não precisamos voltar muito tempo. Essa parceria tinha, os pais davam uma educação, cobravam os deveres do colégio, acompanhavam se tinha feito os temas, se tinha aprendido. Então, ou seja, a educação intelectual continuava em casa, junto com a educação moral, e no colégio também, porque ai de você receber um bilhetinho da professora, os pais dizendo que você não tinha se comportado bem. Então, ou seja, o professor continuava dando a sua parte intelectual, mas também na parte de educação. Eu acho que ao longo do tempo nós perdemos isso. Os pais se eximindo do ensino intelectual, ou seja, nem sabe o que o filho está tendo hoje no colégio, também se eximindo muitas vezes da educação, e o professor acuado, aqui eu faço até uma defesa de muitos professores, ele se sentiu acuado porque hoje o maior medo do professor hoje não é mandar um bilhete do aluno para casa, é ter que chamar os pais por algum motivo do filho e ele se surpreender com o que o pai aparece e o que o pai exige. Pois é, às vezes tem essas dificuldades de desenho de limites, mas para nós voltarmos tem um alerta aqui que é muito interessante para o nosso autor, o nosso Alessandro Viana Vieira de Paula.
Esse livro é do Clube do Livro, Isso um desse mesmo autor. É bem interessante. O Sublime Amigo, que também é muito bonito. Esse autor é muito bom de se ler. Mas ele nos faz um alerta com relação às fake news, às fofocas e fake news nas internet. E que criou uma celeuma muito grande nas últimas eleições. Porque foram fake news dos dois lados. Dos dois lados. Podemos citar como conteúdo político, porque foram dos dois lados, ninguém vai se sentir atingido. E nós sabemos, se existia fake news, aliás, não foi só ali. Ali foi utilizado como arma política. Continua até hoje. Mas nós sabemos que as fake news rolam na internet. Mas por quê? Porque elas encontram reflexo. Exato. Porque muitos poucos de nós se dá o trabalho, e aqui eu estou me colocando a mão à palmatória também, pouco trabalho na observação da verdade, daquele conteúdo. Isso aqui não deve ser verdade, então não sou de lado, não faço nada. Não sei também. Bom, né? Mas Genir, fizemos uma pergunta até para os nossos ouvintes, os que nos acompanhem. Vamos que façam um fake news do Genir. Façam um fake news dizendo que ele é feio. Né? Esse não vai dar para ser contestado. Dizendo que ele é feio, que ele fez determinada coisa. Se nós tivéssemos um olhar mais cristão, né? Primeiro, eu não jogaria essa notícia para frente, porque é uma notícia ruim do Genir, que não vai contribuir nada com o Genir. O que eu faria? Eu guardaria para mim e faria uma oração para o Genir, porque se ele está num caminho que eu acho que aquele caminho é errado, que é um caminho escuro, eu não tenho que jogar mais escuridão nele, eu tenho que jogar luz nesse caminho dele. Então eu vou orar para ele, para que ele tenha melhores pensamentos, melhores ideias, e vai ficar nisso. Eu não vou sair espalhando para todo mundo. Olha o que o Genir fez, olha que absurdo, eu estou jogando mais escuridão em cima dele. Voltamos a André Luiz, o mal não merece comentário. Exato. Nós temos mais que abafar, fazer com que morra de inanição. O mal precisa morrer de inanição. Não pode, porque, por exemplo, como citasse ali as notícias escabrosas de acidentes, e nós vamos replicando, nós estamos alimentando aquilo que provocou aquele acidente, aquele incidente. Então nós temos que replicar conteúdos que venham em algum proveito. Por isso a grande necessidade que nós temos, nós espíritas, de colocar nas redes sociais temas espíritas, porque nós sabemos que eles vão ser construtivos para alguém que toma contato com ele. Como é bom alguém que ainda não se deu por conta, não parou para pensar, se dar por conta da sobrevivência da alma, não apenas como ideia, mas como elemento de convicção suficiente da sobrevivência da alma, com comprovações da sobrevivência da alma. Como é bom para alguém descobrir que, embora nesta vida não tenha resolvido todas as questões, terá chance um pouco mais adiante. Vamos reencarnar de novo. Essa é a grande notícia que a doutrina espírita nos traz. As chances não se encerram, as possibilidades não se encerram. O que nós não conseguimos resolver aqui agora, nós vamos resolver um pouco mais adiante. E esse conteúdo tem que estar nas redes, porque vai atingir aqueles outros corações que a princípio não querem ou preferem não entrar no estudo da doutrina espírita. Que pena que as pessoas não se dão ao trabalho de estudar a doutrina espírita, porque com certeza ela tem muito a contribuir conosco, mas ela vai ter a oportunidade de ter contato com esse conhecimento, que lhe vai ser revolucionário, como foi conosco. Eu fico às vezes pensando, o que seria de mim se não fosse esse conteúdo doutrinário que a doutrina espírita não me serviu? E olha, a conclusão não é boa. A ideia que eu faço de mim sem esse conteúdo todo é de uma infelicidade enorme, porque foi uma chuva de bênçãos no coração, na alma, e que faz que a gente mude completamente a postura perante a vida, perante as outras pessoas, e que lhe dá a serenidade suficiente para tomar melhores decisões. Então o conteúdo espírita ele é bom para todos. Não precisa, nós não queremos fazer você que está nos ouvindo lá, fazer de você um espírita. Calma, tanto que a religião apenas acrescente conhecimento ao teu saber. Exatamente, tanto que pegando essa palavra que você colocou, Genir, de postura, eu tenho
digamos assim, um lema que eu trago comigo, que a minha postura, né, as minhas atitudes chamem a atenção para a pessoa pensar assim: esse careca aí tem alguma coisa, tem alguma diferença, porque olha ali, tá todo mundo apavorado nisso aqui e ele tá com uma serenidade ali. Todo mundo condenou fulano e ele foi ali, de repente falou assim: ó, pessoal, vamos pensar melhor. Vamos pensar. Então, são algumas posturas que eu tenho durante o dia que vai chamar a atenção e que alguém vai me identificar primeiro como um ser humano. Primeira coisa que a gente tem que saber, assim, eu estou sendo um ser humano e fazendo coisa que se espera de um ser humano, ou eu estou fazendo coisas que se espera de um animal que ainda age pelo instinto, agressividade, ataque, violência, desejar estraçalhar o outro. Isso é a postura de animal que vive pelo instinto ainda. Então, seja, primeiro, estou sendo reconhecido como um ser humano, e aí, de repente, na minha fala, de repente eu falo em encarnação, de repente eu falo em espírito, assim, ele deve ser da doutrina espírita. Então, ou seja, a primeira coisa que chamou a atenção foi a minha postura. Não foi as minhas palavras, não foi eu falar bonito aqui e o outro. Não, foi as minhas atitudes. Outra hora nós vimos um texto, mais um de parênteses aqui, mas não foge tanto assim do nosso assunto. Outra hora nós vimos um tema que nos chamava a atenção para o que nós estamos servindo de exemplo para os outros. E é muito interessante, porque eu acabei trazendo para mim como uma lição de vida. Prestar mais atenção naquilo que nós estamos passando adiante, vivendo, dizendo, fazendo. Porque, justificativa do texto, existem muitas pessoas desse lado e do outro lado da vida que estão olhando para você e seguindo o teu exemplo. Tu já parou para pensar, dizia o texto, quantas pessoas, quantos espíritos do lado de cá e do lado de lá estão olhando para o que você está fazendo, estão se espelhando em você, que notaram que há alguma coisa em você que merece ser prestada atenção. Então, prestar atenção para não se desmentir, não fazer, na hora da fala, um exemplo maravilhoso, mas na vivência lá fora com o irmão, com o estranho, pregar contra. Porque a criança, principalmente, ela não olha, ela não pensa no que você disse, ela olha porque você faz o que você disse. E agora? É como diz uma... Eu vou dizer para o meu filho, não beba, mas tenho 10 garrafas de algum conteúdo alcoólico. Faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Geladeira, exposto na estante como uma coisa maravilhosa. Peraí, ela viu isso. Se diz, não bebe, e está bebendo. Eu estou pregando contra a bebida, cada um faz a sua avaliação. Mas, só para dizer que o filho não vai escutar o que você diz necessariamente, mas vai entender o que você mostrou como prática. Você agrediu a sua companheira? Agrediu. Acho que isso é normal, vai fazer também. Então nós temos que servir as nossas crianças como exemplo positivo. Modelar. Eu tenho um amigo que uma vez ele foi visitar a casa espírita, né? E ele saiu encantado. Ele saiu encantado dizendo, né? Nossa, como vocês aqui são calmos, vocês falam com paciência, vocês chamam de irmão, vocês se abraçam, vocês... Assim, e aí eu falei para ele assim, mas precisa ver nós lá fora. Quer conhecer nós, é lá fora. E Emmanuel fala isso num livro chamado até Intervalos, o nome do livro, que ele fala isso: nós somos o que nós somos nos intervalos, não na hora que está no centro espírita, na hora que está lá na igreja, na hora que está numa assistência social, ali tudo bonito. Nós somos o que somos nos intervalos. Esse é o nosso eu. Mas sejamos bons pelo menos quando... É aí que não está nossa batalha. É aí que nossa batalha. Nós treinamos a gentileza, né? Então, agradecendo então a espiritualidade, sem sombra de dúvida, que está sempre nos apoiando, né? A paciência dos nossos ouvintes, que é a razão de nós estarmos aqui, para nos acompanhar, né? Agradecendo os nossos patrocinadores, que nós estamos no mundo material e precisamos dar a César o que é de César, né? Então, são os 3 pilares que nós temos aqui. Pedimos para que o Genil, então, façam a oração para que, agradecendo esse momento dessa tarde que tivemos aqui. Nós convidamos todos
a trazer para dentro do seu lar, para dentro do seu coração, a imagem de Jesus, o Mestre Deus. Mentalizá-lo, abençoando os nossos corações, o nosso lar, pedindo que derrame sobre todos que convivem conosco as melhores bênçãos de paz e de consciência. Que nós saibamos ter mais responsabilidade sobre nós mesmos, mais atenção ao que estamos fazendo. Jesus, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Jacob Marques Buffet, mais sabor em sua vida na arte de servir bem. Serviço cerimonial, formaturas e casamentos. Rua Francisco Alves, 645, bairro Alvorada, Cruz Alta. Telefone 99128-4911 ou 3322-9542. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 3324-1361. WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco, 608, esquina Alfredo Brenner, Cruz Alta. JDF Transportes de Fábio Gai Carnelucci, transporte rodoviário nacional de insumos, fertilizantes e sementes em geral. Contato 99967-7455. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Telefone 3303-4035. WhatsApp 99117-4035. Rua Marise Barros, número 1115. Empório da Saúde, a natureza mais próxima de você. Avenida Presidente Vargas, 1129, Centro. Telefone 3324-2717. WhatsApp 99903-2189. Escapim Serviços, equipe especializada, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricidade em geral. Aceitamos todos os cartões. Telefone 99113-9767. Orçamento sem compromisso. Estúdio de Pilates Débora Trindade. Venha cuidar da sua saúde, melhorar sua qualidade de vida no Estúdio de Pilates Débora Trindade. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que proporcionam um atendimento individualizado de qualidade de acordo com suas necessidades, porque nosso maior objetivo é você. Priorize sua saúde, venha conhecer e comprovar os diversos benefícios do Pilates. Comece agora e agende já sua avaliação através do número 99172-1965. Associação Centro Espírita Fraternidade. O Centro Espírita Fraternidade, localizado na Avenida Benjamin Constante, próximo ao antigo Cine Rio, através de seus trabalhadores voluntários, desenvolve atividades de divulgação da doutrina espírita, juntamente com o acolhimento a todos aqueles que buscam o entendimento junto à doutrina. Tem calendário permanente das exposições doutrinárias públicas, abertas a toda a comunidade, todas as quartas e sextas-feiras às 9 horas e às quintas-feiras às 20 horas, onde também são realizados os passes. Nesses dias também ocorre o diálogo fraterno, que é realizado mediante agendamento. Este ano reiniciamos a evangelização das crianças e jovens, que está com as inscrições abertas e ocorre todos os sábados às 14 horas, momento em que também são acolhidos os responsáveis pelas crianças. Atualmente temos grupos de estudo de iniciação à doutrina espírita nos sábados às 15 horas, que está com as inscrições abertas para todos os interessados. Atividades públicas da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A Sociedade Espírita Caminho da Luz, com sede na Rua General Felipe Portinho, 963, tem suas atividades públicas assim organizadas. Segunda-feira, atendimento fraterno às 19h15. Sessão 20 horas com Evangelho, Prece e Passe. Sábado, atendimento fraterno às 13h15. Sessão 14
11 horas, com Evangelho, prece e paz. A União Municipal Espírita convida você para conhecer o Espiritismo ou doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você. Acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o Espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Venha nos visitar. Nós somos a FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul.